Para falar sobre o Dr. Erval, é um nanocurrículo. Eu que estou atualmente estudando também a questão das nanotecnologias, que são as novas tecnologias que estão muito relacionadas, inclusive, com essa fala do Dr. Peter da OIT, né? Porque ela muda totalmente também as relações de trabalho, ela permite, inclusive, o que alguns chamam de química verde até, né? Então, por isso que eu sei o que significa um nanocurrículo. É muito pouco perto do que significa toda a história de vida e de coisas que o Dr. Erval já fez. Mas ele que passou esse currículo, ele colocou que é médico doutor em saúde pública, tem sua trajetória pautada nas questões que envolvem a saúde coletiva do povo e da classe trabalhadora. Então, eu pedi para o Dr. Erval para começar a sua apresentação. É engraçado, essa sala não permite que a gente se veja. Não que eu exija uma mesa. Como essas megalópolis são sempre umas coisas muito esquisitas, a gente tem que se habituar com elas, né? Eu não sei nem se eu aguento falar em pé para vê-los. E também vou pedir desculpas, porque a minha fala pode parecer até ofensiva, mas não tem absolutamente essa intenção de contrariar quase toda a tese defendida na palestra anterior. Não tem nada a ver uma coisa com outra, tem a ver com a forma com que eu lido com essas questões. Eu não quero dar jeito ao capitalismo. Eu acho que o capitalismo é uma forma, é um modo de produção que tem a sua época e vai ter que ser, enfim, antes inclusive que ele acabe com o mundo. Eu não vejo nenhuma dignidade, por exemplo, em trabalhar com lixo, né? A não ser que você more em, por exemplo, cidades como uma dos Canadá, onde eu estive lá passando alguns dias, não de férias, mas de certo modo a trabalho. É que as limpadoras de lixo são lindas mulheres, né? Lindas mulheres, que certamente não trabalham 12 horas por dia, ganham salários provavelmente muito parecidos com os que ganham os acadêmicos, e muito menos, certamente, do que os juízes lá. Só que os juízes daqui, que são empregados públicos, ganham R$80 mil por mês, em média, em São Paulo, enquanto o professor ganha, em média, um salário e meio, se tanto, em São Paulo. E o empregador é o mesmo, é o Estado, não é? Então, nós estamos vivendo realidades muito aquém daquilo. Aí, para que não pareça, até porque esse texto foi preparado anterior à palestra que nós assistimos, porque eu acho que o capitalismo não tem jeito, né? E não tem jeito pelo seguinte: segundo o Marcos Postman, que é o nosso companheiro e um economista brilhante, só bastaria 12 horas de trabalho semanais, para qualquer um, para você viver dignamente hoje no trabalho, hoje no mundo. Os trabalhadores brasileiros, inclusive de qualquer categoria que venda seu trabalho, está simplesmente trabalhando 12 horas por dia, igual tempo ao que trabalhava no início do século passado. Então, dar jeito ao capitalismo fica muito difícil, porque é da ótica, evidentemente, ninguém aqui é contra a tecnologia. Acho que todos nós somos a favor da... aliás, é o
Deixa-me ver se é você mesmo que está aí. Você está bem? Ele já chegou. Olha, não se incomode, eu não vou utilizar 1h30, como fez o palestrante anterior, até porque nós somos brasileiros cordiais, né? Nós respeitamos aquelas pessoas que trabalham seriamente com o que fazem, né? Só que a gente tem que respeitar também um pouco, né? Isso eu estou me referindo à minha amiga Arline, que é nossa companheira, né? Não vou utilizar 1h30, porque o Ricardo vai ter que falar. E ele é um dos autores desse livro que a gente está lançando, né? Faz um pós-fácil brilhante que ele faz, como sempre. Mas eu quero chamar a atenção para um texto que vocês têm aí da pasta, que é esse daqui de que adoece os trabalhadores. E eu vou ler um pouco sobre isso e quero que vocês me acompanhem para saber com quem nós estamos lidando. Eu me refiro à página 12, onde está a burguesia brasileira e a morbidez do trabalho. Nós podemos fazer um exercício para tornar essa conversa um pouco mais monótona, menos monótona, se, por exemplo, eu pedisse a algum dos companheiros que, se quisessem, ler uma página, essa página, uma primeira página, passasse para o outro, para a gente até fazer uma interlocução, né? Da página 2, a burguesia brasileira e a morbidez do trabalho. Porque nós estamos trabalhando sobre de que é que adoece e morre os trabalhadores na era dos monopólios. E é na era dos monopólios que nós estamos trabalhando numa crise trazida por uma era dos monopólios, não é outra. Esse país não é um país pobre. Esse país é a 7ª potência do mundo em termos, inclusive, de PIB. Então não é uma república qualquer, com todos os respeitos que nós tenhamos com as outras repúblicas. Mas eu gostaria, quem quiser ler esse texto, uma primeira página, da página 12. Levanta a mão. Hein? Todos têm na pasta esse texto. Eu vou apenas, até para dizer que os contra-recursos e essas oficinas têm a ver com essas coisas, porque nós não estamos trabalhando em cima simplesmente de ideias, não. É de convicções políticas enquanto identidades de classe. Nós somos ou não somos classe trabalhadora? Essa é a questão, não é? Eu pediria só para projetar. Ótimo, você vai ler já. Antes, eu vou, por favor, projete. Essa foto é de 1984, de uma greve da Volkswagen, de São Paulo. O que vocês notam nesse livro publicado nesse ano de 1984? O que fica mais a aflorar? Né? A grade, não é verdade? Eles estavam em greve, né? Estavam gradeados, né? Agora, publica a outra foto desse livro que nós vamos discutir um pouquinho. Se for possível projetar só a capa, há possibilidade? A capa é de alguém acorrentado. 2004, num hospital público do estado de São Paulo que eu dirigia, né? Evidentemente que não foi eu que botei a corrente. Ele estava acorrentado depois de uma cirurgia que era impossível ele fugir. Eu estou lembrando somente que a classe brasileira, ela continua acorrentada. E agora, tanto quanto antes, porque naquela vez nós estávamos ainda na ditadura burgo-militar. Hoje nós só estamos numa ditadura, por enquanto, burguesa que continua. Nós somos prisioneiros, né? É esta a tese que eu defendo no regime que está. Alguns
são operários e os outros são operadores. Naturalmente, o policial que acorrentou, que tinha a chave, né, simplesmente estava cumprindo como uma situação de operador, o operador da violência, né? Mas eu pediria que você lesse esse texto, essa é a primeira página. Bom dia a todos. A burguesia brasileira e a morbidez do trabalho. A burguesia brasileira, uma fração relativamente recente da burguesia internacional, tem origens históricas e características particulares que a distância não só no ideário, mas também no tempo das que fizeram as revoluções sociais dos séculos 18 e 19. A nossa consegue ser mais retrógrada, haja vista seu papel nas República Velha, na República Nova e na de agora, instituída após o golpe burgo-militar de 1964 a 1988. A burguesia brasileira sempre se opôs e continua a se opor às reformas estruturais que ao menos possibilitariam ao Estado regular a propriedade e o uso da terra, no campo e solo nas cidades. Preservar bens da natureza, taxar as grandes fortunas e os ganhos ilimitados do capital. Era o que propunham as forças sociais mais à esquerda, próximas ao governo deposto em 1964. Este, embora as apoiasse, as encaminhava com cautela ante a oposição da burguesia e de fazendeiros cuja representação nas duas casas do Congresso Nacional era e ainda é acachapante. Naquela ocasião, nem mesmo os comunistas defendiam a socialização dos meios de produção e dos latifúndios. Foram cautelosos, o que não impediu que muitos fossem torturados e assassinados. Em fins da década de 70, quando o regime se exauriu e os militares se tornaram sócios menores e fardo inútil, a burguesia brasileira já se aninhava no colo farto e macio do capital internacional. Ao jeito autoritário de sempre, incorporou a estruturação produtiva e do trabalho de base microeletrônica que impulsiona uma produção fantástica de bens materiais e serviços, todos saturados do caráter de mercadoria, inclusive aqueles que se prestam à satisfação de necessidades públicas essenciais. O autoritarismo nas empresas aumentou durante a ditadura burguesa militarizada, porém, não desapareceu após sua exaustão. Sofisticou-se. Em algumas atividades tornou-se pouco visível, enquanto em outras recrudesceu e quase fez ressurgir o regime de servidão, para arrancar mais trabalho intensivo e elevar a produtividade de cada trabalhador. Pode continuar. A nova estruturação produtiva e do trabalho e esse autoritarismo acarretaram uma morbidade e uma mortalidade da classe trabalhadora, material e sensorialmente menos perceptível e menos tipicamente acidentária, passando a impedir a cobrança do trabalhador para consigo. E a competição com os companheiros e o medo de desemprego, que constituem os elementos cruciais da morbidez da organização do trabalho contemporâneo, trata-se de uma morbidez menos objetiva e mais difícil de mensurar, cuja evidência é dada por sua coletivização em populações de trabalhadores tornados vulneráveis pelo trabalho degradado. A violência oculta e um pouco mais sutil da produção contemporânea e o autoritarismo que acompanhava a organização do trabalho de ontem e acompanha a de hoje, não são fenômenos autóctones e circunstanciais, mas históricos, dialéticos, sociais, políticos e economicamente determinados, cujas marcas no corpo e na mente modernizam-se, passaram a ser estado de saúde flexíveis, de populações tornadas vulneráveis porque submetidas a relações de classe e trabalho demasiadamente assimétricas. Um de seus indícios é o absenteísmo. Todavia, fora do trabalho, porém, podem ser outros, difíceis de serem percebidos, mensurados e associados ao trabalho, como os suicídios. Em outras palavras, conquanto as causas imediatas das alterações dos estados de saúde possam estar presentes nas condições materiais e interpessoais da produção e do trabalho de ontem e hoje,
Sua causalidade está em outro lugar. A antiga expropriação dos bens de natureza abriu espaço para a expropriação dos meios de produção. Porém, foi com a expropriação consolidada pelo capital das técnicas e das ciências aplicadas em fins do século XIX que se acentuou a crescente monopolização dos meios de produção de bens e serviços, induzida por expropriações múltiplas que continuaram a ocorrer no século seguinte e início do presente. A morbidade e a mortalidade na classe trabalhadora mudaram, porque mudou a configuração do capitalismo em todo o mundo. No Brasil, ao lado da morte e da incapacidade por violências de todo tipo, inclusive na produção, no trânsito e policial, que vitimam sobremaneira a população jovem, está a eclodir prematuramente alterações dos estados de saúde, aos 30, 40, 50 e 60 anos, ou seja, na idade produtiva, quando antes ocorriam mais na idade pós-produtiva, isto é, acima dos 60 anos. Por isso, eram classificados como doenças crônicas, degenerativas ou do envelhecimento, rótulo em desuso. Fato relevante é a perda da capacidade de trabalho sazonal ou eventual, anunciada por ausências do trabalho irregulares, frequentes, de pequena duração e adiante por doenças precoces. Eu vou agora ler para ver se tem alguma coisa com que acabou sendo lido. Eu queria que alguém disse quem é que disse esta frase. A sociedade é salva tantas vezes quanto se contrai o círculo dos seus dominadores e o interesse mais exclusivo se impõe ao mais amplo. Toda reivindicação, ainda que da mais elementar reforma financeira burguesa, do liberalismo mais corriqueiro, do republicanismo mais formal, da democracia mais superficial, é simultaneamente estigmatizada como um atentado à sociedade, entre aspas, e é estigmatizada como socialismo. Quem adivinha quem disse esse termo? Essa frase? Hein? Ninguém identifica? Você não vale, viu, Ricardo? Hein? Karl Marx, 1848. Tem alguma coisa a ver com o que nós estamos vivendo? E eu desenvolvo com os meus companheiros que trabalham aqui nesse livro, inclusive o Ricardo, a tese de que, na verdade, ao contrário do que se diz e que se apela sempre, e que se usa inclusive às vezes a juventude como que vai às ruas por diferentes motivos, né? Alguns aparentemente bastante esquisitos, mas sintomáticos que as coisas não morreram, é a ocupação das escolas. As escolas, no Rio de Janeiro e São Paulo. Hein? Goiás também. Onde se começou uma militarização das escolas. Em Goiás também. Militarização, né? Com farda militar. Já que as Forças Armadas do Brasil não têm tanto a ver com a caça aos comunistas, mas vão ser todos considerados subversivos. Na verdade, nós não queremos fazer subversão, nós sempre quisemos fazer uma inversão, né? Pagar a quem precisa ganhar pelo trabalho que vende, com dignidade, coisa que não tem nada a ver com o trabalho decente. Porque no capitalismo, só quem opera são os operadores, ou então os donos das plutocracias. Porque é engraçado, vocês já viram quem é que está assumindo o poder nesse país agora? Fala-se muito de rejuvenescer, de refazer. Não tem ninguém com idade inferior a 60 anos, 65, é 70, e o nosso presidente atual da República tem quanto? É o mais velho da República. Estamos refazendo o país. Estas coisas, né? E o que está acontecendo no Brasil
em parte, é por causa disso. Então, vamos continuar até o nosso papo, né, com base em algumas coisas aqui, que está nesse texto que alguns parece que receberam, não todos, mas para ver se a gente provoca uma discussão entre nós, porque somos aqui trabalhadores, né? Somos dirigentes de sindicatos, somos profissionais que trabalham como trabalhadores, sentem-se trabalhadores, que é uma dificuldade, né, muito grande para os trabalhadores comuns enxergar os outros que não são trabalhadores de empresa, né? E dizer mais uma coisa que é essencial. É essencial do modo de produção capitalista, né? Na medida em que você introduz inovação tecnológica, você reduzir força de trabalho. Porque não é realmente, o homem não foi feito para trabalhar para o outro. Para trabalhar para si, tudo bem, mas trabalhar para o outro, nunca. Ser empregado do outro, não. Isto só existe em sociedades de classe. Na medida em que existem uns que trabalham e outros vivem do trabalho que diz que compra. Porque trabalhar para limpar o lixo, mesmo microeletrônico, ou então o lixo dessas coisas que estão se produzindo, tem 600 mil celulares no país. É a terceira potência que mais usa celulares no mundo. E nós temos 200 milhões de habitantes só, dos quais, evidentemente, tem as crianças e tem os idosos que raramente usam essas coisas. Eu nunca tive celular. Eu não sou trouxa de ficar utilizando, na verdade, sendo utilizado por os outros, até quando eu estou no banheiro. Não é possível esse tipo, evidentemente, de cultura, onde você é descoberto em qualquer momento para continuar, para trabalhar por alguém, ou por outros, que certamente não são os que trabalham, são os que gerenciam o seu problema. O que nós estamos discutindo aqui é o grau de subordinação do trabalho. É esta subordinação do trabalho que faz com que hoje no Brasil se trabalhe mais de 12 horas por dia, dos quais certamente 4 ou 5 horas na cidade de São Paulo, só indo de um lugar para o outro. Então essas coisas é que devem remeter para a discussão. Eu não vejo muito sentido, perdoe-me, mas essa é uma crítica antiga, em se tratar, eu examinei uma tese uma vez de trabalhador de cooperativa de lixo. Isso é trabalho? Isso é uma necessidade, né? Trabalhar com lixo é uma necessidade de sobrevivência, não é trabalho. E não adianta que fazer cooperativa e insere no mercado de trabalho. O que eu quero discutir é o seguinte, que a força de trabalho hoje no mundo inteiro, 65% está em trabalho em serviços que não são fabris. E isso não é mal. Até os trabalhos de fabris perderam aquela situação anterior de você pegar na massa para fazer trabalho. Porque hoje tem como se fazer na massa. E às vezes no frigorífico, quem se transforma, por exemplo, em massa, são as pessoas que ficam mergulhadas naquilo, como aconteceu recentemente aqui, só deu um dia, né? De um trabalhador que caiu no negócio de fazer chouriça e virou chouriça também. Acredito, né, que pegaram esse negócio e que não forneceram com chouriça. Pode parecer uma piada, mas não é. Essa é tradicional acontecer esse tipo de acidentes que são abafados imediatamente. Eu tenho, esses últimos anos, né, eu vi aqui muitos companheiros antigos, alguns dos quais eu quase não os identificava, e não sei por que ele me identificava, deve ser porque eu estou com menos barba branca do que eles. Mas eu estou percorrendo o Brasil em vários momentos, trabalhando com algumas categorias, sobretudo de trabalhadores de escritório. Por exemplo, eu fiquei 14 anos trabalhando com o judiciário, só com o judiciário. Esta organização que chega, né, como um poder, o terceiro poder, e que atribui falsamente ao Montesquieu, né, que talvez vocês tenham visto, alguns, outros não,
que é o Barão de Montesquieu. O Barão de Montesquieu foi um filósofo iluminista do século XVII, XVIII, que escreveu sobre os poderes. Quais foram os poderes? O poder é o poder de representação do executivo e o do legislativo. Ele nunca falou em judiciário. Essa emersão do judiciário, que é o que trata particularmente esse livro, e que está muito inserido na realidade, é que você passou a ter um poder acima dos outros, pretensamente acima dos outros. Porque a sociedade brasileira é diferentemente daquela sociedade que parecia emergir com a Revolução Francesa, que muito saudosamente se refere a ela, que é uma sociedade que pregava a igualdade, a liberdade e a fraternidade. Mas nunca o fez, porque era só uma proposta comum da classe burguesa, né, com a classe trabalhadora, que se uniram para derrotar a aristocracia anterior. Só que a burguesa abriu mão do trabalho servil e escravo, que não lhe convinha mais, porque se assentou no trabalho assalariado. Quer dizer, é esta questão de luta de classes que a gente precisa atentar para ver. Porque, na verdade, há um antagonismo formal entre a classe trabalhadora, que vende trabalho, e a que compra. Quem compra qualquer coisa quer comprar o menos. É por isso que existe um contrato de trabalho, que sempre foi desigual. Porque é imposto por quem contrata. Eu estou relembrando essas questões, porque é na raiz dessas questões que nós podemos realmente trabalhar com um pouco mais de seriedade sobre o que efetivamente nós queremos fazer com aquilo que trata. É bom que não precisemos, o trabalhador fabril, por exemplo, não utilizar mais macacão, nem ter colarinho sujo. Não merece. Nem merece também ter dois restaurantes, um para os operadores e outro para os operários, né? Tudo bem, né? Mas essa não é a questão. Essa não é a questão, né? Porque, evidentemente, o que está discutindo é até onde a inovação tecnológica é incorporada e trazida em benefício de uns que nem moram aqui, porque as fortunas estão lá fora, estão aplicadas lá fora, e eles estão casados com uma entidade que se chama monopólios, que são grandes. A crise brasileira não é uma crise econômica, é uma crise para, digamos assim, poupar capital para aumentá-lo e torná-lo monopólio. Nós estamos vivendo uma crise, chamando, no meu entender, da falência dos Estados-nações. Nós estamos numa crise em que as nações estão perdendo sentido e no lugar do Estado é o monopólio. Quem manda no país, e essa crise trazida com Lava Jato, essa coisa toda, é uma mistificação total, no meu entender. Por quê? Porque, na verdade, os monopólios, há muito tempo, né? Muito tempo, não é de agora, não é o Odebrecht. O problema da Odebrecht, por exemplo, é o problema porque ela ocupa um grande espaço há 40 anos na África. Então, esse monopólio tem que deixar de ser dele, tem que ser de monopólios maiores. Nós estamos vivendo uma crise entre grandes capitais para tornar-se grandes, maiores monopólios ainda. Eu estou iniciando apenas uma questão para envolvê-los num debate que eu acho que tem toda a atualidade na crise. E mais, eu não sei quantos de vocês viram a sessão do Congresso, que determinou a cassação da Dilma Rousseff. Alguém assistiu? Olha, foi o maior espetáculo da Terra. Eu nunca vi um poder despir-se daquela maneira perante um país. Atribuir a presença daqueles deputados que votaram ao fato de não merecer o nosso voto
Não é não. É porque a população, ao elegê-lo de uma maneira ou outra, mostrou a sua descrença para isso chamado do Estado Democrático do Direito. Porque não há mais sentido em falar-se em social-democracia. Nós estamos numa gerontocracia, não tem ninguém abaixo de 70 anos que está governando esse país em nome de alguém. E não é em nome da decência, da moralidade e dos princípios republicanos. São de uma república para eles. Haja visto esse novo e transitório, quem sabe, ministério. Eu fico aqui para a gente conversar, uma conversa, você dá o tempo necessário para discussões, porque eu gostaria de ouvir os colegas. Vocês com tudo bem? Vai ter pra gente, assim, vai?